Só que agora que eu tava empolgado, esqueci de colocar 2. Mas aí esqueci de colocar 2. Tava empolgado, né? Travou. Essa internet aqui, ó, não dá, gente. Alô você. Alô você. Alô você. Isso. Posso continuar? Posso continuar? Vou de águia, né? Alô você. Então, acho que melhorou. Perceba bem a rocha. Então o que acontece? Aí o Tício, né? Ele falou para a mãe dele: mãe, leva essa minha certidão de óbito aqui, é falsa. Leva lá que o delegado vai relatar um inquérito, é uma causa extintiva da punibilidade, o óbito. E o que acontece? Perceba bem que o MP ele vai pedir, né, o arquivamento do inquérito, o juiz vai homologar, e o juiz homologando o arquivamento do inquérito com base numa causa extintiva da punibilidade, mãe, faz coisa julgada e material. Não se submete à cláusula rebus sic stantibus. O que é que vem a ser isso, meu filho? Eu estou falando, mãe, que a decisão ela não pode ser revista. Então, se o juiz homologar com essa certidão de óbito falso, o máximo que eu vou responder é por uso de documento falso. Mas eu vou me safar desse homicídio que realmente eu cometi. Beleza? Aí a mãe levou lá e tal. O delegado não sabia. Relatou o inquérito, né? Mandou para o juiz. O MP pediu o arquivamento. O juiz homologou, né? Isso, ato complexo, ato de homologação lá do arquivamento, né? Um ato complexo, o ato de arquivamento do inquérito policial é um ato complexo, né? Porque manifestação do MP e do juiz, né? Dos dois, beleza? Tá bom. Tá. Aí eu tenho que chamar a sua atenção. Muito embora a decisão que arquiva o inquérito policial com base numa causa extintiva da punibilidade né, produz, né, o efeito aí, coisa julgada formal e material, perceba bem, perceba que em relação à certidão de óbito falsa, o STF se posicionou que não produz efeito. Não produz efeito. Não produz efeito. Então, veja bem, veja que esse pensamento, inclusive, ele foi mudado. Porque entendia a jurisprudência que sim produzia efeito e o cara respondia no máximo por documento falso. Tá? Agora não, certidão de óbito falso, desconsidera essa questão de coisa julgada material, a decisão é revista, o inquérito será desarquivado, a ação penal será proposta, legal, bacana, e o cara vai responder penalmente. Bacana, tranquilo, legal então. Vamos lá. Tá. A prisão preventiva, agora voltando, né? A prisão preventiva, perceba bem, é a medida cautelar, né? E tem os requisitos, né? Para que seja decretada a prisão preventiva. Então, eu tenho que ter indícios suficientes de autoria, não é isso? E a prova da materialidade, né? No homicídio, por exemplo, corpo sem vida, não é isso? E indícios de que tenha sido determinada pessoa, né? Veja que indício, né? É um juízo de probabilidade. Eu falei isso, né? A questão do indício. Percebe então que o Tício matou o Mévio, encontraram uma arma de fogo, Pedro Medula na área, encontraram uma arma de fogo, perceba bem que as digitais do Tício estavam na arma. Legal? Eu tenho um indício forte, né? Aí eu, né? E o Tício está querendo, aí eu até indiciei o Tício, ele está querendo se furtar da ação penal, ou ele está continuando praticando crimes, olha só que coisa, comprometendo a ordem pública, né? Então você vai verificar lá no 312 que a prisão preventiva, ela pode ser decretada, tá? Ela pode ser decretada, aqui ó, prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, né? E outras condições aqui também, ó, por conveniência de instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, não é isso? Bacana? Eu vou prender agora, vou ficar destrito aqui, a parte que diz em relação à garantia da ordem pública. Perceba bem, um cara que reiteradamente comete ações criminosas, olha que ele está comprometendo a garantia da ordem pública. Legal? Pois bem, desenhei, tá entendendo como se desenha? Desenhei
Desculpa. Desenhei, né? Desenhei muito hoje. Desenhei, né? Agora eu entro na pedra de toque. Vamos lá. O Tício, isso. Desenhei, né? Quando eu vou falar no instituto, por exemplo, comecei a falar de prisão preventiva, né? A questão pergunta assim: os atos infracionais podem ser considerados para decretação da prisão preventiva? Essa questão caiu no Ministério Público de Goiás. Então, antes de você entrar na pedra de toque, você tem que falar o que é uma prisão preventiva. Entenderam ou não? Zuc didática. Vai ter que falar a medida cautelar, né? A decisão rebus sic stantibus, né? Pode ser revogada, né? Quando você tem por exemplo, uma alteração lá nos pressupostos, tá ligado? Então você tem que trabalhar. Você está desenhando. Agora você começa a entrar, né? Vai falar que entre os requisitos da prisão preventiva tem lá a questão da ordem pública, não é isso? Né? Ordem pública, a garantia da aplicação da lei, não é isso? Para viabilizar a instrução criminal, você falou dos requisitos, você já situou a prisão preventiva. Agora você entra na pedra de toque. Desenhou pedra de toque. Perceba bem, o Tício, ele tem 17 anos. Ele praticou diversas ações, entre aspas, criminosas, mas eu não posso chamar de criminosa, vou chamar de atos infracionais. Praticou diversos atos infracionais análogos aos crimes, né, de homicídio, roubo, extorsão. Ele era danado. Pois bem, 17 anos. Na data de hoje, ele completou 18. E perceba bem que ele cometeu um homicídio hoje. Esse cara é perigoso. Será que eu, como delegado, eu posso representar pela prisão preventiva com base nos atos infracionais anteriormente praticados? Ou seja, os atos infracionais, eles não constituem antecedentes criminais e também não materializa a reincidência. Bacana. Mas será que os atos infracionais podem ser utilizados para fundamentar uma prisão preventiva de um maior agora que praticou um crime? Será que eu posso considerar esses atos infracionais? Perceba bem, hoje eu posso falar que eu tenho decisões conflitantes no STJ. Por que eu estou dando essa aula de novo? Porque quando eu falei ainda não tinha, né? Eu ainda não tinha conhecimento dessa decisão recentíssima agora no informativo, último informativo do STJ, beleza? Tomei conhecimento e aqui eu estou fazendo um complemento. Perceba bem que inclusive essa questão caiu no Ministério Público de Goiás e a galera respondeu, né? Quem sabia também, né? Respondeu aí fazendo referência à decisão da 5ª turma. Bem, em 2014, a 5ª turma do STJ entendeu que o fato do réu já ter praticado atos infracionais anteriormente não pode ser considerado para fim de reincidência, nem se caracteriza como maus antecedentes. No entanto, no outro giro, jogando duro, tais atos infracionais podem servir para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Então, para a 5ª turma, né, é possível você fazer alusão aos atos infracionais anteriormente praticados como fundamento, né, de garantia da ordem pública e pedir a prisão preventiva. Bacana, 5ª turma nesse sentido. A 6ª turma do STJ também se posicionou, tá? Por isso que eu estou falando que se posicionou, porque eu tenho decisão recente, mas ela também se posicionava nesse sentido, tá? A 6ª turma do STJ, no recurso de HC 43350, e parece que foi do ano passado, retrasado, agora não sabe, mas enfim, o recurso em HC 43350, a 6ª turma, tá? Me parece que foi ano passado ou ano retrasado, tá? Depois joga no julgado aí, joga no Google, para saber o ano. Mas enfim, o que interessa é o seguinte, a 6ª turma é 43350, entendeu que os atos fracionais podem ser considerados como fundamentos para a decretação e manutenção de uma prisão preventiva. A 6ª turma entendeu nesse sentido. Bem, voltou? Beleza. Segura as mensagens então. Segura as mensagens.
Segura as mensagens. Então, eu falei o seguinte, a quinta turma do STJ entende que os atos infracionais podem ser levados em consideração para a decretação de uma prisão preventiva de um maior que venha a cometer um delito, tá certo? Um delito. Bem, o julgado da quinta turma, no recurso em HC, quinta turma, recurso em HC 47671. Quinta turma, recurso em HC 47671, Mato Grosso, 18 de dezembro de 2014. Entendeu que os atos infracionais, tá certo? Eles podem ser levados em consideração, né, para a decretação ou manutenção de uma prisão preventiva. Beleza? Quinta turma nesse sentido. 47671 STJ. Quinta turma nesse sentido. A sexta turma adotou posicionamento similar. Beleza? A sexta turma no HC, vamos lá, sexta turma no HC não, no recurso em HC, né? Recurso em HC 43350, a sexta turma, recurso em HC 43350, entendeu que a sexta turma, 43350, entendeu que os atos infracionais podem ser considerados para decretação ou manutenção de uma prisão preventiva, seguindo a mesma concepção da quinta turma. Pois bem, no último informativo do STJ, vou dar o julgado, me parece que foi do ano de 2014, me parece que foi 2014, sim. 2014, dá uma confirmada. Pois bem, o que me interessa hoje? É que eu tenho uma decisão posterior, da quinta turma? Não. Da sexta turma, sim. Eu tenho a decisão posterior da sexta turma, agora no informativo 567, parece, do STJ. Informativo 567 do STJ, tá? Acho que é o 567, é o último informativo. A sexta turma mudando de posicionamento. E a sexta turma diz o seguinte, perceba bem, diz o seguinte, a vida na época da menoridade não pode ser levada em consideração pelo direito penal, para nenhum fim. Atos infracionais não configuram crimes e, por isso, não é possível considerá-los como maus antecedentes nem como reincidência, até porque fatos ocorridos ainda na adolescência estão acobertados por sigilo e estão sujeitos às medidas judiciais, exclusivamente voltada à proteção do jovem. Então, para a sexta turma, agora, ela entende o seguinte, os atos infracionais podem ser considerados? Podem, mas para quê? Apenas os atos infracionais anteriormente podem ser considerados? Pode, mas apenas para aplicação das medidas previstas no ECA, ou seja, a internação-sanção. Internação-sanção, os atos anteriormente praticados, aí você pode considerar atos infracionais. Ela diz, aí a sexta turma falou o seguinte, você não pode considerar atos infracionais, né? Veja que os atos infracionais anteriores, a sexta turma falando, para decretar uma medida que agora é pertinente ao maior. Para a sexta turma, atos infracionais não tem qualquer comunicabilidade para fundamentar qualquer medida quando o agente já se encontra na maioridade. Sexta turma decidindo dessa forma, tá? Então, aí a sexta turma ela continua dizendo o seguinte, ó, por conseguinte, a prática de atos infracionais não serve de lastro para a análise de uma pretensa personalidade voltada à prática de crimes a justificar a ameaça à garantia da ordem pública. Portanto, o cometimento de atos infracionais somente terão efeito na apuração de outros atos infracionais. Aí ele faz aqui, ó, via de regra, a internação sanção, né? Prevista lá no artigo 122, inciso 2 do ECA. E não, aí fecha, né? E não a prisão preventiva em processo criminal. Julgado HC, anota a sexta turma, último julgado agora, entendendo que os atos fracionais não podem ser considerados para a decretação da prisão preventiva. Anota o julgado, joga para mim aí. HC 338936, São Paulo. HC 338936, São Paulo. HC 338936, São Paulo, sexta turma. A data do julgado julgado em 17/12/2015, mas foi publicado em 5/2/2016. 5 de fevereiro de 2016,
Sexta turma entendendo que os atos fracionários não podem ser considerados para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Entenderam? Então, recente, né? Que Zuc joga duro, né? Zuc joga duro, né? Recentíssimo. Poucas pessoas visualizaram esse julgado. Né? HC 338936, São Paulo, né? Julgamento foi 17/12/2015, mas a publicação saiu em 5 de fevereiro de 2016. Beleza? Professor, como é que eu faço na prova? Pessoal, o SESP para falar segundo STJ vai ter que meter o peito, porque eu vou te falar. Peraí, segundo STJ você já começou a ter divergência. Né? Então, não sei como o SESP vai se posicionar para cobrar uma questão dessa. Essa questão foi cobrada no Ministério Público do ano passado, lá de Goiás, parece. E aí o aluno ia seguir a decisão da quinta turma e a decisão anterior da sexta turma, no sentido que os atos fracionais poderiam ser considerados para decretação ou manutenção da prisão preventiva. Agora, você tem uma decisão da sexta turma dizendo que não, falando que não há essa comunicabilidade dos atos fracionais com medidas judiciais que devem ser adotadas quando maior. Os atos fracionais devem ser considerados para medidas pertinentes ao jovem, como, por exemplo, o cara praticou diversos atos infracionais, beleza, sanção, internação, sanção, que não pode ultrapassar 6 meses, 3 meses, né? Internação, sanção, que não pode ultrapassar 3 meses, não é isso? Perceba bem, lá do artigo 122, inciso 3, né? Inciso 3 ou 2? Acho que é o 2, inciso 2. Inciso 2. Perceba bem, então. Então, pessoal, eu tenho decisão agora da sexta turma dizendo que não são considerados. Professor, para uma prova discursiva, aí você vai andar bem. Você vai falar da quinta turma, aí você vai falar da sexta turma, né, entendimento anterior, aí você vai falar a sexta turma, porém, mudou de posicionamento, entendendo que agora não pode ser, os atos fracionais não podem ser considerados. Beleza? Agora, numa prova objetiva, o SERP vai ter que ter muito peito para falar segundo STJ. Peraí, se STJ, você tem conflito nas turmas. Entenderam ou não? Então, tem essa discussão, né, pessoal? O SESP é doido. Vou fazer o quê? É porque o cara, às vezes, o examinador do SESP, ele vai fazer a prova, e só que ele não vai se ligar que tem uma decisão já contrária à decisão de 2000 a decisão de 2014. Beleza? Então tem que ficar muito ligado aí, tá? Tô trazendo para vocês essa decisão recente. Então no HC 338936, São Paulo, né? Entendendo aí que os atos fracionais não podem ser considerados para decretação ou manutenção da prisão preventiva. Legal? Então fica esperto aí. Já que eu tô jogando duro mesmo, vamos de jurisprudência do ECA, porque aqui a gente não veio para brincar, né? Estou jogando duro mesmo, comecei a falar de ECA, adoro ECA. Então perceba bem, professor, você não brinca não. Perceba bem então, muito importante no ECA, vocês gostam, né? Muito importante no ECA, olha, se liga só, tá? Posicionamento da jurisprudência, no sentido de que, será que eu aplico o princípio da insignificância nos atos infracionais, sim ou não? É possível aplicabilidade no princípio da insignificância nos atos infracionais? O cara praticou um furto análogo ao ato. O cara praticou um ato infracional análogo ao furto. Será que eu posso aplicar o princípio da insignificância? Sim ou não? Sim ou não? Princípio da insignificância nos atos fracionais. Perceba bem, jurisprudência no sentido de possibilidade. Jurisprudência entende que sim, tá? É possível sim a aplicação do princípio da insignificância nos atos infracionais, beleza? Fica ligado, posicionamento da jurisprudência. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, lembra que a gente tratou da remissão? Da remissão concedida pelo Ministério Público? Lembram disso? Remissão concedida pelo Ministério Público? Perceba bem que aquela remissão concedida pelo Ministério Público, olha que essa remissão é a remissão 2S, né? Não é igual aquela remissão pena, cedilha, beleza? Aqui é 2S. Perceba que a remissão concedida pelo Ministério Público é um perdão, né? Na verdade, né? Que o juiz deve homologar. E aí, na remissão, o Ministério Público, ele pode conceder a remissão e colocar junto à remissão uma das medidas socioeducativas, com exceção de duas, né? Quais são?
Semi-liberdade e internação. Pois bem, então você, por exemplo, eu posso ter uma remissão com uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade? Sim ou não? Posso ter, sim ou não? Prestação de serviço à comunidade, uma remissão do MP, né? Posso ter ou não? Pessoal, sim, aqui, ó, cadê o 126, né? A gente vai aqui, ó, dá uma olhada aí no 127. 127 diz: a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedente, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto duas, quais sejam semi-liberdade e internação. Pois bem, quer dizer então que eu estou aplicando a prestação de serviços à comunidade, ao menor, com a remissão do MP, mas quando eu tenho a remissão do MP, eu não tenho processo, não é isso? Porque a remissão tem natureza jurídica de exclusão do processo. É até errado falar isso, sabia? Mas como é que eu vou excluir uma coisa que não existe? Né? Na verdade, tem que falar afastamento do processo, só não vai ter processo. Né? Dá para confundir, né? Mas aí você vai ler afastamento, na tua cabeça você vai entender. Você vai ler exclusão, mas na tua cabeça você vai entender afastamento. Beleza? Porque exclusão. Exclusão o quê? O processo tem? Não tem. Eu posso aplicar uma medida de prestação de serviço à comunidade sem ter processo? Como assim um adolescente vai cumprir uma medida socioeducativa se não tem processo? Não tem contraditório, não tem ampla defesa? Será que não ofende o devido processo legal? E aí? E aí? E aí? Posicionamento do STF que a remissão concedida pelo MP e homologada pelo juiz, beleza? Não ofende o devido processo legal, bacana, tá? Veja que o STF entendeu constitucional, né? O artigo 127, legal. E outra coisa também, as medidas socioeducativas não têm caráter de pena, beleza? Tranquilo? Tá? Então é possível sim a remissão concedida pelo MP com a prestação de serviço à comunidade. Beleza? Não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, há que o menor não teve defesa, então não pode. Agora, no que se refere à medida de semi-liberdade de internação, aí você não pode. Não pode por quê? Porque semi-liberdade de internação, eu não tenho cerceamento de liberdade? Sim ou não? Sim. Então não posso ter cerceamento de liberdade sem processo. Entenderam? Porque não pode a semi-liberdade e a internação, porque você tem restrição de liberdade. Se tem restrição de liberdade, você tem que ter processo. É por isso que o 127 ele exclui, ó, pode, mas a semi-liberdade de internação não. Joguei duro, né? Eu jogo duro. Eu explico por quê. Entendeu? Porque tem restrição de liberdade, aí você tem que ter processo. Aí você pode ter a semi-liberdade, veja que você pode ter lá no juiz, né? Aquela remissão que o juiz concede, que aí você já teve processo ali, não tem problema algum. Beleza? Tranquilo? Bacana. Vamos de jurisprudência? Vamos de jurisprudência? Vamos lá. Adoro jurisprudência. Bom, boa. Aí, o Tício, tem que falar baixo, tá tarde. O Tício, ele cometeu um delito, ele cometeu um ato fracional análogo ao roubo. Beleza? Análogo ao roubo não, análogo ao latrocínio. Não, homicídio. Aí o que aconteceu? Ele está respondendo, né? Tá lá, respondendo. Ele tá lá no bojo da apuração do ato fracional. Beleza? Tranquilo. Aí vem a pergunta. Será que é possível a figura do assistente de acusação no procedimento previsto da apuração de ato fracional? Será que a família pode constituir um assistente de acusação? Como se faz, né? Lá no processo, instrução processual. Será que eu posso ter a figura do assistente de acusação dos procedimentos previstos no ECA para apuração do ato fracional, sim ou não? Assistente de acusação.
E aí? Perceba bem. Perceba bem. Perceba bem. Perceba bem. Perceba bem que para o STJ não pode. Para o STJ não pode. Para o STJ não é admissível assistente de acusação dos procedimentos previstos no ECA e eu dou julgado. E eu dou julgado. Segura aí. HC. 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 HC 1089. Os adelantes não erram. HC 1089 564 DF. HC 1089 564 DF 15 de março de 2012. 15 de março de 2012. Não é